Olá, paz de Deus. Nós vamos agora para a segunda parte do treinamento e o curso de hoje é como deve ser o discípulo, né? Ou seja, aquele que você vai discipular. Bom, quem é o discípulo? O discípulo é um aprendiz, o discípulo é o seguidor, né? É aquele que vai aprender de você, é aquele que vai seguir. E olhe, ele vai ser você será o modelo dele. Ele vai olhar, ele vai reparar, ele vai imitar você, porque você é o discipulador dele, tá? Isso é natural. O discípulo é alguém que segue as instruções de um mestre. E neste caso, o mestre é você. Olha a responsabilidade que você tem de instruir. Por isso, toda instrução deve ser em conformidade com a palavra de Deus. Tenha sempre esse temor, porque ele vai absorver aquilo que você está ensinando. O discípulo é alguém que segue outra pessoa, é alguém que segue um estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida? De que forma você tem vivido? Ele pode seguir você? Ele pode seguir o seu estilo de vida? Ele pode escolher como você escolhe? O discípulo vai fazer isso. O discípulo é aquele que vai se submeter a uma disciplina, ao ensinamento. Ele vai estar disposto a ouvir, a compreender, a acatar, ou ao menos deve, né? Deveria estar disposto a aprender aquilo que você está ensinando. Então, o discípulo é aquele que vai seguir as instruções. O discípulo é aquele que vai seguir você. O discípulo é aquele que vai se submeter. A disciplina, aquilo que você vai transmitir para ele. Como deve ser o discípulo? Ele deve ser aberto. Se ele estiver com o coração fechado, ele não vai ser transformado. Ele tem que ser maleável, né? Tem que estar disposto a ser tocado, curado, mexido. Deve ser tratável. Se ele não for tratável, ele não vai deixar ser tratado por Deus, porque ele vai fechar o coração, não vai aceitar mudança, não vai querer transformação. Então, o discípulo, ele deve ter o coração aberto. O discípulo deve ter o coração aberto, deve ser maleável, deve estar pronto. Ele não pode falar assim: olha, eu nasci assim, sempre fui assim e vou morrer assim. Não. Jesus Cristo faz nova todas as coisas. Por isso, o discípulo deve ser maleável e tratável. Deixa Deus usar a sua vida para que ele desenvolva esse caráter. O discípulo deve estar aberto a ter uma intimidade com o seu discipulador. Abrir o coração, a confessar, a falar, a revelar aquilo que talvez ele nunca revelou a outra pessoa. E aí ele vai revelar para você, discipulador. O discípulo deve ser submisso. Ele deve ser submisso. Ele deve estar pronto a obedecer às orientações do seu discipulador. Um discípulo que não é submisso, ele vai dar muito trabalho. Ele pode mentir, ele pode não querer estar debaixo dos seus ensinamentos. Ele precisa desenvolver a submissão. Se um dia ele errar, ele precisa chegar para você e falar: olha, eu errei. Eu fiz de uma forma que não era para ser feita. Ele deve ser submisso. E ele precisa ter um desejo de se formar em Deus. Porque se ele não tiver, o discipulado vai ser muito difícil. Porque esse é o objetivo. É formar o discipulador conforme o caráter de Cristo. Agora, se ele não quer, como é que ele vai ser transformado? Ele precisa querer. E para querer, precisa ter muita disposição, porque é renúncia, é deixar os velhos hábitos, é deixar os antigos caminhos, é fazer tudo de outra forma. Por isso ele precisa querer ser formado em Jesus.
Entrar no discipulado é entrar no estilo de vida de Jesus. O discípulo precisa querer entrar no estilo de vida de Jesus, viver como ele viveu. Uma vida de desprendimento, não se prender com as coisas do mundo, não se prender com as coisas materiais, mas aprender a negar a si próprio. O discípulo precisa querer negar a si todos os dias, aprender a negar, a abnegação, renunciar. Diariamente ele precisa tomar a vida de Jesus Cristo, tomar a cruz, seguir a cruz, seguir a Jesus Cristo, tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. O discípulo deve estar pronto a diariamente tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Ele precisa estar interessado em ser alguém como Jesus Cristo. O discípulo deve ter submissão. E aqui é uma palavra que a gente precisa desenvolver nele. Porque um discípulo insubmisso vai ser um crente insubmisso. Não vai se submeter em casa, ao pastor, à liderança, vai mentir, vai enganar, não vai querer prestar conta. A submissão deve ser desenvolvida no discipulado. Ele precisa ter o coração ensinável, ou seja, ele tem que aprender. Não dá para ser aquela pessoa de cabeça dura, né? Falando português claro, que não entende, que não compreende. Só que na verdade não é que não entende, não é que não compreende, é que não aceita, não quer mudar. E a gente paga um preço muito alto quando a gente não quer mudar, quando a gente não entende o que Deus quer fazer em nós. Então o discípulo precisa ter um coração ensinável, né? Para isso ele precisa ter submissão. Estar pronto a acatar, a receber, a acreditar naquilo que o seu discipulador está falando. Porque sem submissão não há formação. Sem submissão não há formação. Então a submissão é um posicionamento, é uma decisão para com o discipulador. Então o discípulo deve aprender a prestar conta ao discipulador. E é você, que no decorrer do tempo vai desenvolver esse elo de confiança. E ele vai prestar conta, vai ser submisso. Então, que o seu discipulado seja orientado a isso. Ele precisa entender que o coração dele precisa estar aberto à mudança. Não dá para ser inflexível. Ele precisa ser tratável, deixar ser tratado pelo Espírito Santo. E Deus vai usar você, discipulador, para tratá-lo. Mas, para isso, ele precisa estar debaixo da tua autoridade. Entenda isso, você tem autoridade sobre a vida do seu discípulo. E ele precisa entender essa autoridade e se submeter a essa autoridade. Ser submisso a você. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua vida e espero você na parte 3 do treinamento.